Olá, nós queremos saudar mais uma vez a todos que participam conosco. Com a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez participando do programa, o episódio O Ministério dos Anjos. E essa série tem trazido muita alegria para o nosso coração. Lembrando que o Ministério dos Anjos é uma doutrina bíblica, está na Palavra de Deus. Esse é um programa da TV Manaim, uma emissora da Igreja Cristã Maranata. E nós estamos aqui mais uma vez com os nossos companheiros de vários programas, o pastor Paulo Roberto, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Pastor Emanuel Taveira. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Nos encontramos aqui no estúdio no Manaim de Maceió, Alagoas. Muito bem, lembrando que o objetivo desse programa, o Ministério dos Anjos, é levar o conhecimento, a experiência da Igreja Fiel. E não só isso, mas certamente o nosso Deus também quer conceder experiência àquele que crê em Jesus, está na presença dele. Nós estamos estudando, já iniciamos no programa anterior, o Ministério dos Anjos no Velho Testamento. Nós vimos no programa anterior que os querubins guardavam a entrada da árvore da vida. E hoje nós vamos verificar os anjos como mensageiros. No Velho Testamento, a expressão anjo, é muito ligada a mensageiro. E nós vamos ler um texto aqui para, dar mais ênfase a esse assunto. Eu quero lhe convidar a ler conosco o texto que vai aparecer na tela também. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso de número 10. Diz assim o texto: E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então há anjos que eles ministram boas novas, que eles trazem mensagens da eternidade. E nós vamos ver isso no Velho Testamento agora, exatamente no encontro de Abraão com o anjo do Senhor. E na ocasião foram 3 anjos. E nós queremos convidar aqui o pastor Paulo para dar continuidade a esse momento em que Abraão recebe ali a presença dos anjos no seu lar, pastor Paulo Roberto. Isso. Abraão, no calor do dia, ele recebe em sua casa 3 anjos. E foi um momento especial pelo fato de que aqueles 3 anjos enviados por Deus vieram lhe transmitir boas novas, Eles vieram anunciar o nascimento de Isaac. Tanto Abraão como Sara já eram adiantados em dia, como a palavra diz, já de bastante idade. Mas Deus, Ele não depende da nossa condição para operar o milagre, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E nós vamos ver aqui esse relato no livro do Gênesis, capítulo 18, versículos 1 e 2, que assim nos diz: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Nós vemos que Abraão creu, na promessa que ali foi-lhe transmitida. E era algo interessante porque, a partir daquele momento, com o nascimento de Isaac, através de um milagre, de uma operação de maravilhas da parte de Deus, a partir dali dava-se início à nação
que Deus escolhera para lhe servir, para lhe adorar, que foi a nação de Israel. Nós vemos que os anjos apareceram em forma humana, né? Até ficaram ali com ele, comeram, beberam, e hoje, nos dias atuais, também, né, acontecem as manifestações dos anjos do Senhor, né? Quantas experiências, inclusive contadas aqui pelos irmãos que participam conosco, né, neste programa, quantas experiências os irmãos relataram, né, de aparição de anjos. Nós vemos, queridos, que a aparição dos anjos são em momentos especiais, né? São em momentos que Deus programou para operar uma bênção, para operar uma maravilha, como foi aqui na vida de Abraão e de Sara. Muito bem. Interessante, né, pastor Paulo, que Abraão, ele sai da sua terra, uma promessa Deus havia lhe feito, né? Faria uma grande nação. E o tempo passou, né? Ele envelheceu e, pastor Emanuel, os dois, ambos já de idade, ali naquele lugar, mas Deus é fiel, né? É verdade. Deus é fiel. É isso mesmo. Nós vemos que no chamado, né, de Abraão, o Senhor já fez essa promessa no chamado dele. Que podemos observar aqui, em Gênesis capítulo 12, versículo 2, que nos diz assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha que chamado, né? Cheio de promessa da parte de Deus. E queremos dizer até àqueles que nos assistem, que quando Deus nos chama, né, você tem recebido esse chamado da parte do Senhor, Ele já vem com promessas para a nossa vida, assim como foi para Abraão também, né? E nós temos que o tempo passa e Deus visita Abraão e ele vai confirmando essa promessa, né, no decorrer do tempo, porque, como o pastor falou, passou vários anos, né, para que se cumprisse. E quando nós observamos Gênesis capítulo 15, o versículo 5, aí o Senhor diz assim: então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E os anos passando, né? Mas o Senhor confirmando: olha, a promessa que eu lhe fiz, né, eu sou fiel, né? Um Deus fiel. E traz um ânimo, né, uma alegria para Abraão, que Deus não tinha esquecido dele. E como também o Senhor tem feito isso conosco, né? Nesta caminhada, o Senhor tem renovado as suas promessas, né? São muitas vezes parentes, familiares. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, né? É uma promessa de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós cremos que o Senhor há de realizar, né, muitas bênçãos e as suas promessas vão se cumprir. Então, nós temos que, né, no decorrer, né, desse tempo aí, Deus renova a esperança, né, e vemos que em Gênesis capítulo 18, 10, já chegando esse momento que iria se cumprir, né, quando os anjos aqui foi dito, apareceu, e ali trouxe esse momento, né, que deu aqui um ano, né, após, diz o texto assim: e disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Então, quando fala Sara, agora que compartilha também desse momento, né, que de início era Abraão que estava recebendo, né, todas essas experiências, ela juntamente, claro, ele passando para ela, mas agora também falando com ela, né, observamos que ela estava ali guardando, né, essa promessa. E nós guardamos uma grande promessa, e não podemos deixar de falar isso, que é a promessa da volta de Jesus.
nós ouvimos o tempo todo, né? Desde o nosso chamado, Jesus vai voltar. E nós guardamos certos que em breve nós estaremos com o Senhor, né? E Jesus há de voltar para nos buscar e estaremos com Ele para sempre. Glória a Jesus. Que bênção, né? Glória a Deus. Isso é muito bom. Então nós vimos, lembrando que o episódio, a ministração dos anjos, né? Nós vimos aqui que há anjos que trazem boas novas, que trazem da eternidade aquilo que o Senhor falou, né? E para que nada caia por terra. Então ali a promessa de um filho, né? O filho viria, o filho haveria de nascer. E como o pastor Emanuel trouxe aqui, nos nossos dias de hoje, os anjos ministram também. A ministração de anjos significa que Deus está operando. E a maior mensagem, né, pastor Paulo, é que o Filho há de vir, o Filho é Jesus, em breve virá. Glória a Deus. Em breve virá nas nuvens para levar a sua igreja amada. Muito bem, nós estamos caminhando aqui para a nossa parte final e como sempre fazemos, relatando sempre uma experiência. O pastor Paulo irá relatar uma experiência, pastor? Isso. Essa experiência foi concedida a um dos nossos irmãos que estava passando um momento muito difícil. Ele estava com um filho internado, né, de uma doença grave. E ali o médico conversou com o irmão e lhe deu ciência do verdadeiro estado do seu filho, né? Era um estado grave de saúde. E o médico disse que ele fosse para casa, né? Era noite, né? Vá para sua casa descansar, porque não tem mais jeito, né? Aqui não tem mais solução, é só aguardar o momento da partida, né? E quando ele saiu do hospital, dirigindo-se para o estacionamento, ali ele se deparou com um anjo do Senhor. Esse anjo o abraçou, deu a ele ali uma palavra de consolo e disse: olha, vai para sua casa e vá descansar, que eu vou cuidar do seu filho. E assim ele fez, foi para casa. No outro dia retornou ao hospital. Quando chegou no leito onde seu filho estava, né, um médico ali o procurou e disse: olha, eu não sei o que aconteceu, mas de forma repentina o seu filho começou a melhorar. Está aqui já bem, inclusive vou lhe dar alta, né? E assim aconteceu, né? O filho recebeu alta, foi para casa, foi curado. Mas o interessante é que esse nosso irmão, ele estava em uma reunião, né, no Manaim, e ali ele assistindo às aulas, de repente o anjo que esteve com ele no hospital vinha ali no corredor do Manaim se dirigindo para ele, né? Ele até assim rapidamente se levantou para abraçar o anjo, e os irmãos ficaram olhando porque os irmãos não estavam vendo o anjo, né? Só ele. E logo após os irmãos perguntaram, né? Até o pastor o procurou e disse: olha, que atitude foi essa sua aqui, se levantar, dar um abraço, como se estivesse abraçando alguém? E assim ele relatou a experiência, que o anjo que esteve com ele no hospital, dando a promessa da cura do seu filho, conforme aconteceu, ele estava ali no Manaim também, né? Se dirigiu ao encontro daquele irmão. Glória a Jesus, uma experiência pessoal, né? Exatamente. Ele viu o anjo, se alegrou, e nós queremos aqui também relatar um dos nossos participantes, a irmã Edilane Pires. Ela escreveu, né, ali na parte do canal, dizendo que gostaria muito de ter uma experiência com anjos. Lembrando que a ministração de anjo não é para quem quer, é uma operação da parte do Senhor. Naturalmente você pode orar a Deus, orar ao Pai. Lembrando que anjo não recebe oração nem adoração. Você ora ao Pai, ao Senhor Todo-Poderoso, e o Senhor certamente vai ouvir a sua oração. Quem sabe você terá uma experiência até para nos contar, como é o caso também da nossa irmã Marta Oliveira, a irmã Marta de São José dos Campos. E ela relata, pastores, uma experiência muito interessante. Ela estava passando por um processo de enfermidade na perna e muito desejosa de ir ao culto. E a sua casa distava 30 minutos da igreja, mas ela queria muito ir ao culto. Então, ela foi ao culto, ali caminhando devagar.
quando um carro, né, para e o motorista abre a porta e diz assim para ela: olha, eu recebi uma ordem para vir lhe pegar, para levar ao culto. E ela imaginou, né, seria um Uber, né, que hoje é tão natural, alguém paga um Uber. E ele deixou ela na porta da igreja e desapareceu. E ela procurou saber quem foi que pagou o Uber, chamou o Uber, ninguém. Então ela entendeu ali também, foi uma experiência dela, pessoal, como foi também o nosso irmão com ministração de anjos. Bendito seja o nome. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém. Muito bem, nós estamos encerrando mais esse episódio, onde nós vimos aqui a ministração dos anjos trazendo boas novas da eternidade. Queremos nos despedir dos pastores da mesa, os nossos companheiros de sempre, pastor Paulo Roberto. Pai do Senhor, uma alegria mais uma vez, né? Participar deste programa. Amém. Glória a Jesus. Pastor Emanuel Taveira. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor. Queridos, envie sua experiência para nós. Comente também, envie o seu like, faça sua inscrição no canal. Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida espiritual. A paz do Senhor Jesus.